programa Alcance de hoje é sobre educação. Para garantir este, que é um dos direitos fundamentais do homem, a atuação do Ministério Público vai muito além de simplesmente cobrar o acesso universal ao ensino. Uma das frentes de trabalho do promotor de justiça desta área é lutar pela qualidade do ensino. Faz mais de 25 anos que a Escola Básica Getúlio Vargas, em Florianópolis, não recebe uma reforma. A escola em si, ela tem 75 anos. Ela foi inaugurada em 12 de março de 1940. No período que eu já estou aqui nesta escola, ela passou por uma grande reforma. Foi quando nós comemoramos o cinquentenário da escola. E o cinquentenário da escola foi em 1990. Os ventiladores não podem ser ligados todos ao mesmo tempo. O nosso problema mais sério hoje, o telhado e a rede elétrica. A rede elétrica, a gente não consegue ligar muitos aparelhos ao mesmo tempo, porque sempre a queda da rede, sempre desliga, queda de energia. Esse aqui, esse ar-condicionado aqui, que é o da sala do laboratório de informática, ele é ligado porque até precisa por causa das máquinas, né? Nesta sala, onde estudam crianças da primeira série, a sensação é de que o teto pode cair a qualquer momento. As goteiras estão por toda parte e chegam a inutilizar alguns espaços. Que a gente nem abria essa porta aqui, porque a gente podia tinha medo, né, que não sabia como é que estava essa estrutura dessa laje ali, para eles não utilizarem essa parte aqui. Porque aqui, olha a umidade. Atrás dessas portas trancadas estão banheiros que nunca funcionaram. Ligaram na rede fluvial, não tem como, ele teve que ser inutilizado. E daí aqui, quando eles precisam usar o banheiro, lá de fora. No banheiro fora, não utiliza aqui do ginásio. Quando o ventilador pegou fogo, os professores procuraram o Ministério Público para denunciar a situação da escola. Nós tivemos um pequeno incêndio em uma das salas de aula, né, com um ventilador, em que daí prejudicou, nós ficamos sem energia elétrica. Aí tiveram aqui, o bombeiro teve aqui, a escola teve interditada por um período de mais ou menos umas 3 semanas de aula. Aí nesse período eles tentaram resolver o problema para o momento e foi resolvido, e ficou-se depois de fazer um reparo maior. Mas aí esse reparo ainda não aconteceu. Em dezembro de 2014, a Promotoria de Justiça da Educação ingressou com uma ação civil pública exigindo a recuperação da escola. Quem vai nos mostrar como é a atuação do Ministério Público na defesa dos direitos da educação é o promotor de justiça Davi do Espírito Santo, responsável pela promotoria que atende essa área aqui na capital. Promotor, nós vimos uma situação de uma escola com condições do prédio, a infraestrutura visível, bastante precárias, assim, as condições. Nesses casos, por que compete ao Ministério Público interferir? O Ministério Público ele tem o dever de agir naquelas situações em que são ameaçados direitos sociais ou direitos individuais indisponíveis. A educação é um direito social, ao lado da saúde, da moradia, do direito à assistência social. Ele deve ser defendido também com a mesma intransigência. Ele também é um interesse individual indisponível, porque ninguém pode dispor da boa qualidade da sua educação. Quando nós olhamos para uma escola que está em precárias condições, nós percebemos que naquele ambiente não pode haver um ensino adequado, não há aquela qualidade de ensino que deveria existir naquele ambiente. Nesse caso, o Ministério Público não atuou cobrando uma qualidade da obra pública. Foi o direito à educação que, por causa de um prédio em baixas condições, está sendo afetado. O senhor pode falar mais sobre qual o impacto dessa falta de conforto, esse mal-estar é causado pelas instalações, seja porque não tem ar-condicionado adequado ou goteiras? Qual o impacto que isso tem na qualidade do ensino? Diretamente na vida do aluno e também dos professores. Ter aula em uma sala com vidros quebrados ou praticar esporte no ginásio com telhas quebradas, isso pode significar um desestímulo
não são raros os casos de pessoas que deixam o ambiente escolar exatamente por esse tipo de problema. Então é necessário que se tenha em mente que a qualidade das instalações também se reflete na qualidade do ensino que ali vai ser ministrado. E como os pais e alunos, a comunidade escolar que a gente chama, pode avaliar até que ponto uma falta de reforma ela ameaça ou não a qualidade do ensino, quando que a estrutura é adequada? Bom, muitas vezes a avaliação a ser feita é uma avaliação técnica. Uma obra de engenharia, ela pode ser avaliada simplesmente visualmente, essa é uma questão que se põe. Em alguns casos, isso não é possível. A estrutura pode estar comprometida e não se ter a aparência de que aquilo está deteriorado. É necessário daí, para situações assim, que o Ministério Público esteja vigilante em cima da situação para verificar se há ou não uma irregularidade. Mas há outras situações que podem sim ser fiscalizadas pela própria comunidade, pelos pais, pelos parentes do aluno, pelos próprios professores, pelos diretores de escola. Eles podem trazer essas situações ao Ministério Público, levar também a outros órgãos que têm atribuição na área da educação para a solução dos problemas. No caso, a gente viu uma escola pública, uma situação bastante difícil daquela estrutura física. O Ministério Público tem a mesma atuação quando se trata de estabelecimento privado? Certamente. Aí, relativamente ao estabelecimento privado, será possível também acionar aqueles instrumentos, como o Código de Defesa do Consumidor, para defender os interesses dos alunos. Mas vejam, ele está defendendo não somente o consumidor, mas também o próprio direito à educação. Então é necessário que nas escolas particulares se veja a segurança, a qualidade do ambiente escolar e se aquele mínimo necessário à aprendizagem está sendo respeitado. Aí poderá haver um descumprimento de um contrato, no caso de irregularidades, ou também problemas na área da educação que vão prejudicar seriamente a qualidade do ensino naquele estabelecimento. Tanto na escola pública quanto na escola privada, o Ministério Público não vai lá e fiscaliza aleatoriamente. É preciso ter uma provocação de alguém para levar o caso ao Ministério Público? Bom, o Ministério Público pode atuar tanto no primeiro sentido, em que ele trabalha por provocação, quanto ele tomar a iniciativa para a verificação in loco. Em Santa Catarina, nós estamos finalizando aí um projeto de ações coordenadas para a fiscalização das escolas públicas e particulares. A gente acredita que nos próximos dias a gente tenha finalizado para que nos próximos meses se possa levar a efeito essa fiscalização mais abrangente. E que outras situações podem impactar diretamente na qualidade do ensino? Bom, talvez a principal delas esteja relacionada com a democratização do ensino. O que se pode entender por isso? As escolas, elas não podem ser fechadas atrás de seus muros, elas têm que ser abertas à comunidade. Eu acho que o principal impacto de uma escola é na sua própria comunidade, é a forma como a comunidade vê a escola, participa da vida escolar e recebe os retornos desta escola. Aquela comunidade, ela precisa disso para realizar aquela fase da educação que se realiza nas casas, que se mostra na comunidade em geral, em outras atividades que não são atividades consideradas propriamente atividades escolares. Como assim? O senhor poderia dar um exemplo de uma situação que foge um pouco aquela primeira ideia de educação, mas está relacionada, assim? Por exemplo, os pais engajados nos destinos da escola, as sugestões que se pode dar para uma correção de rumos, porque não é o fato de termos a educação como dever do Estado que exime a participação da família e de outras entidades da sociedade, mas principalmente da família. Então a família, se ela tem o dever de educar, ela também tem o dever de participar da educação formal daquela que se dá na escola. Ok. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos logo depois este intervalo, este break, para falar de outra situação que tem se tornado bastante comum e diz respeito à qualidade de ensino aqui no Estado.